Quanto melhor a galera for, mais oportunidade tu cria, mais o mercado se alimenta e mais oportunidades vai ter para todo mundo. Às vezes o pessoal fala de concorrência, assim, eu tenho uma visão muito legal de concorrência que eu fui construindo. É assim, cara, concorrência, a única coisa que eu quero é que ela seja boa. Porque se meu concorrente for muito bom, um aluno de guitarra dele vai ter uma experiência incrível, ele vai se apaixonar pela guitarra, ele vai lá na loja comprar uma guitarra nova, que depois é a loja que vai patrocinar um evento que eu vou fazer. Quando eu lançar um CD, esse aluno de guitarra que se apaixonou por guitarra, ele vai no meu show e o mercado todo ganha. O problema é quando o professor não é pontual, é desleixado, não faz um trabalho legal e o cara pensa assim, não quero tocar guitarra, vou ficar jogando videogame. Aí eu perdi também um possível cliente, né? Então eu acho que assim, se a concorrência é boa, se agrega, cara, vamos todo mundo crescer, vamos no mercado todo pra cima. Tem espaço para todo mundo. Exatamente. Quanto mais profissionalizado, quanto mais a coisa for encaixada, acho que todo mundo ganha. Fala pessoal, então estamos no ar com o episódio número 20, né? Estamos gravando o 20º episódio então, com um ano de podcast. E estamos com mais um convidado especial aí hoje. Temos o primeiro músico do nosso podcast. E vou deixar as apresentações para o meu companheiro Matheus, que está aí conosco participando também. E estamos com o nosso querido cafezinho aqui, dá mais um café, né? A maior cafeteria to go do Brasil, né? Então eles estão aqui em Caxias, agora ali na 18 do Forte, com um cafezinho especial, café gelado, café quente, tem mais uns alcoólico, do alcoólico. E é bom pra caramba também. Eu provei com o Baileys. Opa! É tribom o café. E proposta diferente, assim, de café, tu chega ali, pede no teu totemzinho, o barista já faz o café, te entrega e tu... Espetacular. A ideia é tu passar e pegar o café e levar mesmo, né? E claro que se tu quiser entender um pouquinho mais, esses tempos a gente foi lá fazer uma visita, pegar um café, se tu quiser aprender aula, de café, né, tu ganha uma aula do barista lá em 20 minutos e ele te explica todo o universo do café. Do café, é muito legal. E... tem uns comezinhos lá também, né? Também. Bacana. Então, fica a dica aí do cafezinho. Conheço. Mais um é a nossa apoiadora de café aí. Então... e tem o Instagram deles também, né? Caxias, arroba Caxias mais um café. Caxias mais um café. Isso aí. Conheçam. Bom, vou passar a bola pro Matheus, apresentar o nosso convidado e seguimos. Então tá, sejam bem-vindos de volta ao nosso episódio número 20, então. Estamos construindo aí já um portfólio, né, de carreiras, de profissões. Tá bem diversificado já, assim. Bem diversificado e, cara, muito gratificante a gente ver que cada vez mais tem pessoas de nichos diferentes aqui conversando com a gente, sabe? Isso pra nós é muito massa mesmo, então... cada papo é um aprendizado, né? Uma aula, assim, né? Que a gente tem de vários assuntos, né? O último que foi com o Jeff ali também. Um universo que a gente nem imaginava, né? Assim, tipo, do visagismo e coisa. A gente presencia um pouco nos eventos, mas não entra tão a fundo, né? Não dá tempo, né? Do cara conversar e aqui a gente tira uma hora e pouco pra aprender sobre o universo da outra pessoa, né? Que eu acho que isso que é o mais legal. E aí conecta a história, tudo, né? Bem tá massa. Tá eu já tava há tempo querendo fazer um relacionado à música. Somos suspeitos, somos suspeitos que os dois curtem bastante música, né? Então... legal. E, bom, gente, por favor, né? Aquele recadinho de sempre, se inscrevam no canal. No Spotify tem como ativar o sininho para receber as notificações. No YouTube é a mesma coisa. No Spotify tem como classificar, então 5 estrelinhas lá pra gente. Nos ajuda a alcançar mais pessoas, né? E, enfim, se quiserem deixar algum comentário, qualquer coisa do gênero, sabe que estamos sempre abertos, né? É isso aí. Mas sem mais delongas, vamos lá. Estamos aqui com o Sacha. Seja bem-vindo, obrigado por aceitar o convite. Muito obrigado, eu que agradeço pela oportunidade, acho que são várias honras aí hoje para mim, né? Ser o primeiro músico aqui dentro do podcast, que legal. Participar do episódio de número 20 e também poder degustar esse café aqui, que realmente é um café diferente, hein? Né? Diferente, né? Tá aprovadíssimo. Tá bom. Então, o Sacha, ele é músico e empreendedor. A gente já estava trocando umas ideias aqui nos bastidores, né? De vários projetos que tu toca.
várias frentes diferentes, né? Então acho que a gente vai navegar um pouquinho nesses assuntos aí. E, cara, faz tua apresentação aí, se apresenta para nossa audiência. Bom, vai ser um papo muito legal, tenho certeza. Espero poder contribuir com o pessoal, né? Agradeço a vocês pelo convite desde já. Para mim é uma alegria estar aqui, podendo dividir um pouquinho da minha experiência, da minha história. E acho que vai ser um papo bem legal. Bom, eu comecei a tocar guitarra com 12 anos. Né? Eu tive um primeiro contato com a música aos 4, meus pais me colocaram a fazer aula de violino, mas quando o cara fala assim, parece, ele toca violino, não. Foi um período bem pequeno mesmo, um primeiro contato com a música, e aí aos 12 anos eu comecei a descobrir as bandas, né? A gente tá falando de Guns N' Roses, Nirvana, aquela coisa que para um moleque, né, adolescente, aquilo um furacão que passa por ti, assim, te mostra um outro mundo, um universo. Eu lembro que eu vi um videoclipe do Slash saindo da igreja, assim, de November Rain, lá eu falei, cara, eu vou ser guitarrista. Eu decidi, assim, eu nunca tirei aquilo da minha cabeça. Eu comecei atrás, né, então comecei a aprender a tocar com violão de destro, aquela coisa. Foi indo até que eu me descobri na guitarra. Na verdade, sou canhoto, né? Quase desisti por ter começado no violão de destro, mas eu fui me empolgando depois, né? Quando eu virei as cordas, foi um golpe de sorte, porque na época minha irmã tinha um namorado que tocava, e aí ele inverteu as cordas do meu violão. Falou, não, esse negócio aí de tocar como destro, tu não tá conseguindo, vamos virar isso. Eu quase desisti, e aí o fato de ter virado as cordas e ter ficado muito mais fácil de tocar como canhoto, me deu um ânimo que eu falei, cara, tudo que fiquei, sei lá, meses tentando como destro, eu não conseguia avançar nada, eu consegui em uma semana. Daí eu, né, aquilo deu um gás, nunca mais parei. E acho que como qualquer pessoa que tem a ambição de viver de música, de arte, a gente sempre começa a jornada olhando para os nossos ídolos e imaginando aquela coisa grandiosa de shows, turnês, né, essa realidade. E conforme a gente começa a ir avançando, conhecendo pessoas, expandindo o networking, a gente começa a ver que tem muita possibilidade além desse universo do show business, né? De Hollywood, de repente os grandes estádios, né? Do glamour e tal. E que muitas vezes não é nem o que a pessoa realmente quer. Sabe aquela frase do cuidado com o que você deseja? Sim, né? Eu acho que a gente olha o lado bom sempre dos rockstars e convenhamos, né? Também tem muita coisa fantástica na vida desses caras que a gente olha assim. Mas são caras que não podem ir num cinema, num supermercado, né? Eles devem ter uma rotina bem maluca. E a gente começa a ver que existem possibilidades para a gente viver daquilo que a gente ama, desde que a gente realmente esteja apto a trabalhar e fazer aquilo acontecer. Então eu comecei muito novo a dar aulas de música. Comecei com 14, 15 anos para os meus colegas de colégio, eu ainda estava no colégio na época. Eu falei, pô, cara, eu já fiz um pouco mais de tempo de aula, então eu tenho condição de dar aula. Repassar. E eu lembro até, puxando um adendo, assim, que foi muito novo com esses meus primeiros alunos que eu aprendi o valor do dinheiro, né? Então eu lembro de pedir pro meu pai um equipamento, alguma coisa, e não, esquece. E eu tava começando com esses meus alunos, eu falei, pai, mas olha só, então se tu me pagar esse pedal aqui, eu vou te pagando aos pouquinhos com a grana dos meus alunos. Ele falou, pá. Aí vi vantagem. Então, sabe que de uma forma ainda muito sutil eu tava começando a entender que estava nas minhas mãos fazer a minha carreira acontecer. E aí eu comecei a buscar mais alunos. E teve aquela virada na saída do colégio, assim, né? Pra onde é que tu vai? Eu lembro que todo mundo tinha que... Né, o professor pedia lá, cada um tinha que dizer, eu vou pra tal faculdade, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu tava meio dividido entre música, que era o que eu realmente queria, e psicologia. Era uma área que eu gostava, desde novo eu gostava de ler, assim, então... Inclusive minha irmã acabou cursando psicologia depois. Mas eu tive alguns golpes do destino aí, que com 15 anos eu venci uma promoção de uma marca de cordas em São Paulo, com uma música autoral minha, e eu fui tocar na Expo Music, que é uma feira de música. Aí acho que foi um segundo ponto bem interessante, onde eu pude ver que a música era um business, porque eu vi marcas, eu vi stands. Pensa na cabeça de um gurizão de 16 anos, que só estava preocupado em tocar guitarra, tu conhecer esse universo. Eu era de menor, meu pai teve que me acompanhar na feira, e foi muito legal para ele também ver que a gente sabe do estereótipo que tem assim também da música, né? É droga, não sei o que, é bagunça. É show. Sabe? Só vida louca, isso. E aí o meu pai pôde ver que não, cara, é sério. São marcas que produzem equipamento, que vendem, são empresas grandes. Tem toda a parte do networking, das pessoas se conhecendo lá, de tu mostrar o teu trabalho. E aí isso foi muito legal pra mim, assim, com 16 anos, de ir pra essa fogueira, de ter que tocar, de ter que falar, de conhecer as pessoas, de ir nos stands das marcas, eu tinha um CD demo na época, ter que apresentar o meu trabalho, assim. Então isso também acho que foi um ponto bem importante.
Acho que como é importante a pessoa, aquela frase, vai lá e faz, né? Te joga. Porque eu poderia ter ficado com todos os medos do mundo, né? Sim. Eu até lembro que eu fui muito mal em matemática esse ano, porque eu estava tão preocupado com a feira. Eu lembro de assinar uma prova no dia que eu tinha o voo para ir para São Paulo. Eu assinei a prova, não sabia fazer nada, né? Eu zerei a prova, assim, né? Depois eu passei, deu tudo certo. Mas foi assustador, assim, porque eu tava com a cabeça tão focada naquilo e foi uma experiência bem determinante. Depois eu segui, né? Fui chamado para dar aula numa escola, fui professor de guitarra e violão nessa escola por 10 anos. Aqui em Caxias. Caramba. Aqui em Caxias, na Alegro Escola de Música, e eu tinha um grande sonho, né? Eu tava falando na escola ali, quando tinha que levantar a mão e dizer a faculdade que tu ia fazer, eu tinha um sonho que era ir para o Musicians Institute, em Los Angeles, né? Que é considerada a principal escola de música contemporânea do mundo. E na época meus pais não tinham como financiar isso para mim, né? Então era uma coisa assim, mas eu coloquei no anuário lá do colégio, tá lá, né? E por esses 10 anos eu fui juntando grana, com disciplina, trabalhando, me organizando. Eu, de certa forma, empreendendo também fora, né? Eu empreendi a minha própria carreira como professor dentro da escola, mas eu tinha projetos, eu tinha bandas, eu tocava em eventos, eu procurava ter outras fontes de renda, lancei um disco, até a gente estava falando antes sobre a banda Carpe Diem, o nome do meu primeiro disco é Carpe Diem. Sério? É um disco sobre as partes do dia e tal. Então eu estava empreendendo já, entendendo esse protagonismo que eu tinha que ter na minha própria carreira, mas eu tinha esse sonho de estudar lá fora, né? E aí, 10 anos depois, eu consegui, né? Como fruto desse esforço, passar uma temporada lá. E assim, foi uma experiência divisora de águas para mim também. Por vários motivos, sendo um deles o meu desligamento dessa escola, onde eu fiquei por 10 anos. E aí eu me juntei a um sócio e nós fizemos uma escola focada em guitarra e violão. Foi a Overdrive Guitar School, que é uma escola que, inclusive, ainda segue, né? Eu já estou num terceiro projeto. Mas para traçar uma linha do tempo assim para a galera poder entender, fiquei 5 anos nessa escola, aí sim empreendendo, né, total, assim, mundo real ali, com as contas do negócio, né, tendo que administrar a carteira de alunos, cuidando do marketing e tal. E aí eu acho que tem um insight muito poderoso, assim, que é o cara quando ele é artista, quando é autônomo, muitas vezes a gente foca demais na nossa arte, e isso é importantíssimo, né? O produto artístico, ele ainda é o número 1. Se isso não tiver ok, não adianta tu fazer todo o resto. Mas o que eu sinto muita falta na galera é esse todo o resto. Cara, é clichê, mas assim, tu tem que cruzar, tem que cabecear pro gol, e hoje em dia tu ainda tem que olhar no VAR, né? Se valeu depois do teu gol, né? Então, assim, tu tem que fazer um marketing, tu tem que sair, tu tem que... Teu dia começa, tu tem que olhar, cara, como é que eu vou avançar minha carreira hoje? Tu não pode ficar numa atitude passiva esperando. Se tu tiver um talento muito descomunal, hoje com a internet pode até ser, né? Para que pra algumas pessoas funcione. Mas é uma exceção, né? Com certeza. São poucas exceções. E é muito contar com a sorte, às vezes, né? Tem o fator sorte também. Que é o que a maioria fica esperando a sorte vir e te abençoar com uma... E, cara, tu sabe que eu, assim, honestamente, não me considero um cara talentoso. Pra mim, a habilidade que eu adquiri no instrumento foi fruto de muito estudo, muita repetição. E sempre ficou muito claro pra mim, assim, eu falei, cara, eu preciso conquistar o meu lugar, né? Eu não vou contar com esse golpe de sorte, assim, porque as coisas não me considero um gênio de maneira nenhuma no instrumento. Eu falei, cara, é muito mais transpiração, assim, então ir atrás, fazer as coisas. E claro, eu adoro essa parte criativa, né? Tem um momento de compor, um momento lúdico, assim, de, nossa, vou botar as minhas inspirações. Acho que a arte, trabalhar com arte é muito gratificante por isso, né? Porque ela te permite expressar, seja no nome da música, né? Eu trabalho bastante com música instrumental também. Então, às vezes tu não tem a letra, mas tu tem o nome da música, a arte. Inclusive, para dar um exemplo, eu tenho uma música chamada Dangerous Relief, que foi um conceito que eu criei, que é o alívio perigoso. Normalmente na nossa vida, quando a gente consegue uma grande conquista, ela é seguida de um alívio. Tipo, passei de ano, que seja, né? Um grande projeto e a pessoa às vezes demora meses para voltar a ser produtiva. E eu tinha identificado esse padrão em mim. Então eu fiz uma música chamada Dangerous Relief para eu sempre lembrar, né? De tipo, não, tu conquistou uma coisa legal, ok, curte, comemora, mas continua. Amanhã é um dia do zero que tu tem que continuar fazendo a coisa andar. Então, poder se expressar através da música assim, é algo fantástico. Mas a minha carreira realmente começou a andar quando eu comecei a ligar os pontos. Né? É uma dica que eu procuro dar. Eu faço um trabalho hoje de mentoria de carreira para alguns artistas,
onde eu tento passar um pouco desse lado, né? Às vezes o pessoal fala assim, os teus patrocínios, né? Eu tenho patrocínio de marca de corda, de pedal, eu tenho uma relação com a Royal Music, que é a importadora oficial da Gibson no Brasil, que é a guitarra que eu mais gosto, assim, e tal. E eu penso, como é que tu... Então, o mindset tradicional de conseguir um patrocínio é, tá aqui o meu trabalho. Sim. Prazer, né? E aí a pessoa fica esperando. Cara, tu tem que entender que essas empresas são empresas, eles têm que vender. Como é que tu vai ser um agente para auxiliar nos resultados da empresa? Quando tu chega pro cara e tu faz uma conversa nessa linha, a chance do cara parar para te ouvir e te dar uma oportunidade e, quem sabe, avançar para um contrato, para uma parceria, para tu tocar em algum evento, aumenta drasticamente. Então eu acho que essa visão é muito, 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 muito importante, né? Ali em meados de 2016, eu fiz um curso de Music Business do Kiko Loureiro. Não sei se vocês conhecem. Ele hoje está no Megadeth, que é uma das maiores bandas de metal. Assim, é o guitarrista brasileiro mais bem sucedido. Sim. Ele lançou um curso de Music Business. E eu lembro que até na época eu decidi fazer o curso. Não era um valor barato, era um curso online e tal, com um encontro presencial. E eu fiz o curso. E eu lembro de na época, assim, até ficar meio receoso de falar para alguns colegas músicos que eu estava estudando Music Business, porque era tão diferente, sabe? Sim, é uma quebra de paradigma, né? Aí tu colocou perfeitamente. É isso. É aquela coisa que nem tu falou padrão, antes. Né? A galera da música é muito da arte, né? Eu vejo, conheço muitos músicos que são baita músicos, mas a parte de business deles não tem, sabe? E isso faz muita falta. Muita falta. Porque assim, é mais comum tu ver músicos piores que têm um bom business ganhando as gigs, as oportunidades, os trabalhos, porque são pessoas que fazem esse outro lado, do que, né, tipo, tem músicos geniais, às vezes, que estão com agenda, assim, né, que, pô, o cara, tu olha pro cara, assim, tu pensa, meu Deus, pelo talento, ele mereceria estar num outro patamar, assim, né. E, claro, vai muito do que a pessoa quer, da ambição. Sim, sim. Mas quando eu fiz esse curso, eu estava um pouco estagnado na minha carreira, e aí esse curso principal que ele me ensinou foi isso, tá nas minhas mãos, né. E aí que eu comecei a galgar coisas maiores e comecei a me movimentar. Comecei a ler muito, né? É um hábito que eu tenho, assim. Eu tive muita insônia na minha vida, assim. Eu era um cara muito ativo. Acho que ser músico traz essa carga, porque quando tu tem uma guitarra, seja um instrumento que for do teu lado e aquele é teu trabalho, tu nunca descansa completamente, porque tu poderia estar compondo, tu poderia estar estudando. E normalmente o hobby do músico é a música, ao mesmo tempo que é o trabalho. Sim. Então tu assiste um show de música para descansar. Então, o músico ele passa muito por desafios assim de rotina. Às vezes tu vai tocar tarde num dia e aí no outro dia tu quer dormir cedo, esquece. E aí eu, falei, quer saber? Eu não vou mais lutar com o sono, eu vou ler. E aí uma hora eu vou cansar e eu vou dormir. E aí eu comecei a devorar muitos livros, assim. E gosto muito de ler sobre marketing, sobre business. Eu acabei não indo para a faculdade, né? Como eu falei lá, eu fiquei entre psicologia e tal. Aí eu aprovei um projeto no Financiarte, na época gravei um disco, teve essa promoção da NIG que começou a me patrocinar, eu tava fazendo shows, dando aulas, eu falei, não, peraí, faculdade agora não, né? Não encaixa. E até agora não chegou o momento, assim, porque eu acho que a faculdade ela é muito vista como um diploma, né? O canudo, assim, né? E na música isso é muito irrelevante. Sim. Tipo, eu quero tocar num lugar X. Me mostra teu diploma. Não, mostra um vídeo, né? Sim. Tipo, eu quero ver teu trabalho. Então, eu desencanei bastante assim, essa coisa da faculdade, mas eu pensei, cara, mas e como é que eu vou organizar as minhas finanças? Né? Para eu poder ter uma carreira sustentável no longo prazo, poder viver daquilo que eu gosto. Então, comecei a ler livros sobre finanças. Como é que eu posso fazer um marketing melhor? Comecei a ler sobre isso. Então, eu digo que os livros são a faculdade que eu não fiz. Né? Então, tenho muito esse hábito. E ali eu vou aprendendo as coisas que eu quero, sob demanda, assim. Sim. Então, por exemplo, agora eu estou lendo um livro que, inclusive, vou recomendar, que se chama 4.000 Semanas. É Gestão de Tempo para Mortais, né? Que legal. Eu achava que fosse ser um livro de gestão de tempo, tipo, aproveite cada segundo do seu dia. Não, é um livro muito legal que te faz refletir sobre o tempo, sobre a finitude dele, sobre o fato de que a gente realmente não vai conseguir fazer todas as coisas que a gente gostaria e lidar com isso, sabe? Então eu acho que isso seria importante que os músicos também, né, buscassem ter conhecimento sobre esse tipo de coisa, porque às vezes são fatores que dividem águas assim para a construção de uma carreira. Eu tô falando pra caramba aqui, né? Vocês, por favor, vão... Segue. Vou até dar um golinho de café aqui pra dar uma... Segue o baile que tá massa. Eu me identifico com isso também. Eu também não me formei. Eu comecei 2 faculdades e abortei no meio, assim, porque não deu match ali.
E também, cara, muita leitura, assim, é o que nem tu disse, os professores, assim, né? Os mentores são os livros. Perfeito. Da mesma forma, assim, eu identifico isso, sabe? Eu acho que o lance da faculdade é muitas vezes aquela imposição de quando tu sai da escola, do ensino médio, tu precisa ir pra faculdade, senão tu não vai ser ninguém na vida, sabe? Cara, e não é, cara, tem... hoje muito claro, tem profissões que não tem, tipo, tu quer ser médico, fugir, tu sabe que tu não tem escapatória, tu vai ter que fazer a faculdade porque tu precisa, sabe, do negócio. Mas, tipo, existem muitas outras áreas que, cara, é muito mais... Tu cresce muito mais, talvez tu lendo e absorvendo coisas e fazendo coisas específicas. Tipo, cara, vou fazer um curso disso, de business. Vou fazer um curso de focado em tal coisa, sabe? E do que às vezes tu... Sem contar, cara, que às vezes tem faculdades que o ensino é fraquíssimo, né? E aí, às vezes, tu gasta 5 anos que tu poderia estar aproveitando pra outra coisa, né? É muito... É um assunto meio polêmico. A gente até comentou até num dos primeiros episódios, lembra com o Eduardo? A gente falou sobre a questão de faculdades e tal. Cara, eu hoje não vejo como pré-requisito nenhum, assim, tipo... pro cara ser um profissional bem sucedido, sabe? Cara, bem, que nem tu falou, a menos que exija, né? Tipo, tem coisas que não... né? Tipo, tu vai contratar um engenheiro, tu prefere o cara que foi na faculdade, né? Tu vai te passar na segurança mais de que aquele prédio não vai cair, assim. Exatamente. Mas eu acho que para a maioria das profissões, na era da economia criativa que a gente ela permite muito mais isso. Se tu trouxer uma solução, se tu trouxer um valor, tu gerar um valor para a pessoa que está no outro lado... Cara, o que é um diploma, né? Na era industrial, tu precisava do emprego, né? Então, o diploma era um certificado de que aquela pessoa estudou, que ela tem uma escolaridade e tal, que ela, né? Mas ainda assim não era um comprovante de que o funcionário ali que seria um bom profissional. Eu acho que o que faz a grande diferença, na verdade, dos profissionais hoje, né? Até aí dá pra entrar na questão de gerações também, que a geração de hoje é muito diferente da nossa, né? E eu acho que eu e o Matheus somos um pouquinho antes de ti ainda, assim, mas, cara, é bem próximo, assim, próximo, né? Muito próximo. Mas é o que tu falou, cara, é a dedicação que tu vai aplicar no negócio que tu quer fazer, né? Isso. Cara, quanto tu vai se doar para aquilo acontecer. Isso. Né? Que eu acho que a maioria das pessoas acaba indo até um certo ponto, até chegou naquela zona que tá confortável e fica. E aí, às vezes, tu fica 10 anos ali naquela inércia ali que tu não se mexe dali e aí ali que tu mata um tempo que tu poderia estar crescendo, investindo em outros projetos, tipo o cara que tu falou ali, tu tinha o sonho de estudar fora, né, cara? Então, tipo, tu por 10 anos cara, aquele ali era teu objetivo e focou naquilo ali, né? Foco, exatamente. É importantíssimo. Importantíssimo. E cara, eu tinha uma coisa na cabeça agora do negócio da música. Ainda existe muito... deixa eu pensar como que eu vou formular a coisa, para não perder o fio da meada. Eu começo a falar e aí não... mas existe ainda muito... aquela coisa do preconceito com o músico pela questão tipo, cara, ou o músico tem que... tu tem que ter talento pra música, senão tu não é músico, né? E eu nunca acreditei muito na questão do talento, né? Eu sempre acredito no que, cara, e eu bato muito nisso. Antes de eu fazer a técnica vocal ali, a minha esposa Priscila, ela falava, pra te cantar, tu tem que ter voz pra cantar. Cara, não é voz, cara. Óbvio que se tu tem uma voz mais bonita, um timbre de voz bonito, ajuda, sabe? Perfeito. Mas tu vê um monte de gente que tem uma voz bem mais ou menos, mas que cantam super bem. Cara, é técnica. É tu desenvolver, é tu bater no negócio, né? Tipo, eu lembro quando eu fazia aula de bateria, cara, ia pra casa, eu ficava tipo 4 horas no padzinho de borracha estudando, sabe? Para as batidas ficarem bem certinhas, bem alinhadas, o pedal duplo, sabe? Botava o metrônomo, ficava lá, sabe? Tipo, horas, cara, até tu sentir que as batidas ficavam bem certinhas, né? Então, tipo, é muito, acho que da questão de tu dedicar para aquilo ali e não ficar esperando o famoso talento, né? Muito, muito legal essa colocação, assim, eu acho que algumas pessoas, cara, tu percebe uma facilidade meio monster, assim, sabe? Tu vê algumas coisas, mas assim, são pouquíssimos casos.
Uma afinidade, algo tipo uma... Eu acho que assim, tu até poderia estudar, às vezes as pessoas falam em talento, eu penso assim, 2 irmãos gêmeos, tá? Os 2 vão para um museu, um pega no sono, o outro fica olhando os quadros, assim, daí daqui a uns anos aquele ali tem um talento para arte. Talvez, né, o talento às vezes se explique de uma maneira assim, uma exposição precoce, né, os pais colocam muita música para criança, coloca, né, expõe aquilo, depois a gente chama de talento, né? Não sei, teria que aprofundar. Uma propensão, assim, tipo, às vezes por influência, né? Tipo, a mãe escuta música com a criança dentro da barriga. Perfeito, cara, mas assim, isso pode ser uma bênção e uma maldição, porque às vezes a pessoa que tem essa facilidade, às vezes ela acaba se tornando uma pessoa preguiçosa, porque ela vê que as outras pessoas que estão ali batalhando para alcançar o nível que ela tem, e aí ela se acomoda, né? Então, na música, eu acho que todo mundo pode tocar um instrumento, né? A gente estava falando antes ali, né? Hoje, até voltando para concluir a minha linha do tempo, assim, que eu tinha Overdrive Guitar School, né? Que era essa escola de guitarra, e aí agora vai fazer um ano o Art Stage Music Center, que é junto com um novo sócio, a gente fez um centro musical completo, assim, que a gente tem aula de tudo que tu imagina, desde musicalização para bebês, né? Para criança, assim, cara, eu acho que todo mundo que dedicar um certo tempo vai tocar um instrumento, e eu me sinto uma prova disso, porque, como eu falei, eu não percebo assim, nossa, como eu tenho uma facilidade. Porque talvez alguém vai me ver tocando hoje, 20 anos depois que eu toco um instrumento, por horas por dia, vai dizer, nossa, cara, que talento que tu tem, né? Mas tu tem talento, né? A pessoa não viu, né? As horas e horas e horas e horas. Cara, assim, por dedo, calo, lesão, tendinite. Eu, por muitos anos, eu estudava, tipo, 3 horas por dia. Hoje é incontável as horas que eu passo com o instrumento, né, no colo, assim. Nesse projeto novo, junto com o meu sócio, que é o Rafa Bergman, a gente faz administração junto, né? Eu faço mais a direção musical, ele faz um pouco mais da parte administrativa, assim, da empresa, mas a gente sempre faz reuniões, assim, da gestão para a gente fazer toda a estratégia do negócio junto. Então eu tenho que estar em momento sem um instrumento, mas eu por exemplo, amanhã é um dia que eu estava contando na minha agenda, assim, não é todo dia que é assim, mas por conta de algumas recuperações, eu vou ter 10 aulas, né, em sequência. Eu vou estar tocando o dia inteiro. Então, assim, tu consegue desenvolver a habilidade. Tem um livro também, né, citando as referências de livro, que é o Mindset, que fala sobre o mindset fixo e o de crescimento. O fixo, ele te diz assim, eu tenho tal habilidade. E aí tu aceita, né? Eu sou bom nisso, eu sou ruim nisso, né? E aí tu te bloqueia para crescer. Eles falam muito sobre o mindset de crescimento, onde tu aceita que, cara, na verdade eu posso aprender o que eu quiser, desde que eu me dedique para aquilo. Só que o nosso tempo é limitado, né? Então, hoje a gente tem que aprender muitas habilidades, mas voltando, né, para o foco, eu acho que o foco é uma coisa fundamental, né, na pessoa saber o que ela quer fazer. E acho que um outro comentário que é interessante de fazer, a gente estava falando assim, sobre o quanto é importante para tu fazer alguma coisa dar certo. Eu vejo muita gente desistir da música, assim, porque não deu certo, é muito difícil. Eu acho que é tão difícil quanto qualquer outra área. Tá? Só que a música ela tem essa vantagem que normalmente quem toca é muito apaixonado pelaquilo que faz. Só que se tu ficar só naquela coisa do tocar pra te divertir, só quero tocar o que eu gosto, só quero tu não tiver uma cabeça aberta, para mim as principais coisas que eu consegui conquistar na minha carreira começaram a vir numa mudança de mindset, onde eu falei, não, cara, peraí, eu preciso otimizar meu tempo, eu preciso pegar o meu tempo. Então muitas vezes foram madrugadas trabalhando, pensando projetos. Só que o músico tem isso, ele ama aquilo que ele faz. Então para mim não era uma coisa pesada. Eu não pensava, meu Deus, apesar de sim ser trabalho, sim estar trabalhando, ter que ser produtivo, mas era uma coisa leve. Então acho que isso é uma dica muito importante, assim, que a pessoa trabalhe com algo que ela gosta, né? Eu sei que é também algo muito clichê, mas como alguém que seguiu o caminho da música e que não olhou para trás, assim, eu acho que seriam poucas áreas, talvez, que eu conseguiria me dedicar tantas horas por dia, com um sorriso no rosto, fins de semana, né? Eu trabalho muito fins de semana, quando tem eventos, quando tem... Às vezes vou gravar meus vídeos para rede social, que é quando dá tempo. Então não é qualquer pessoa, qualquer profissão que tu vai pegar um domingo de tarde e tu vai com um sorriso no rosto lá, produzir um material para tua carreira, sabe? Sim. Então, eu acho que isso é uma coisa bem importante, assim, para mim é bem decisivo estar trabalhando com algo que eu sou apaixonado. Eu acho que muitos músicos não enxergam a música como um business, né? Tipo, cara, o que eu posso desenvolver? Eu acho que a visão música é muito, muito isso. Às vezes, tipo, cara, pra te ser músico, tu tem que ficar famoso e, sabe, sair palco adentro no Brasil inteiro tocando, porque senão
sabe? Tu não vai ter uma carreira... O sinônimo de sucesso na música é as pessoas te verem num palco, 1000 pessoas, né? Mas não é, que a gente falou, cara, existem muitas outras alternativas, né, cara, Eu, na época que eu tocava, que eu era adolescente, a gente chegou a cogitar na época, vamos ver de música e tal, mas eu sempre enxerguei a música pra mim como algo prazeroso, assim, mas eu não cheguei a enxergar como uma profissão na época, né? Na época eu nem sabia o que eu queria, na verdade, fazer na época, né? E aí a gente segui para a área de TI, né? Eu e o Matheus trabalhamos 12 anos na área de TI. E aí depois eu acabei voltando para a arte de novo, dentro que é a fotografia, né? Mas tu tem que enxergar aquilo como um business, como um negócio, efetivamente, né? Ver as possibilidades que tu tem, tá? O que eu posso fazer para mim tornar isso um negócio, né? Eu lembro que na época que eu vinha para os workshops aqui, eu ficava abismado de ver o pessoal, os endorses, né? Endorse de prato, sabe? O cara recebe os pratos, as baterias para tocar e tal. E tipo, cara, tu vê que hoje as marcas normalmente as marcas têm um músico, né? Que representa elas, né? Um embaixador, um cara que leva pra frente, né? Acho que um dos caras aqui em Caxias que eu lembro que na época acho que parou até de dar aula, até o Schneider. Sim, o Fábio. O Fábio, né? Ele trabalha pra várias marcas. Pra várias marcas, né? Isso. Seibane, cara, é um cara que também enxergou o business por trás da música e seguiu, né? Isso, cara. Eu acho que assim... É muito pintado na nossa cabeça essa coisa do... Se tu não for no Faustão, né? Agora não mais no Faustão, né? E tal. Sim. Mas tu não fez sucesso, tu não chegou lá. Parece que música é isso, né? Então, tu tem que ir meio que contra tudo e contra todos quando tu decide, assim, porque tu vai mostrando aos poucos que tem outros caminhos. E é engraçado, porque a gente estava falando da faculdade, eu lembro que alguns anos depois, já sendo músico, a minha mãe assim, filho, tu não quer fazer uma faculdade, né? Porque eles têm muito essa ideologia. Só que isso, ao invés de ver como uma coisa que me desestimulasse, eu vi como um combustível. Eu falei, nossa, eu preciso... mostrar de certa forma, eu preciso mostrar que é possível, que dá para fazer. Então foi muito aquilo de tipo, sair do colégio já para gravar um CD que eu tinha aprovado num projeto da prefeitura do Financiarte, já estava com o patrocínio da NIG, aí eu tinha os meus alunos, como é que eu aumento o meu número de alunos? Vamos fazer show, vamos começar, aí lancei meu CD, depois montei banda autoral. Então, cara, dá para fazer muita coisa se tu olha pro teu dia e tu pensa assim, qual que é o meu próximo passo? Ao invés de esperar passivamente que alguém venha bater na tua porta, né? E assim, fontes de renda no mercado de músico, né? Cara, aulas de música, que pode ser desde um professor que dá aula particular, a um professor que tem uma escola, como é o caminho que eu segui, né? Um instituto musical completo, onde, cara, tu atende várias pessoas. Hoje a gente tá com 150 matrículas, né, em um ano de escola, assim, então olha a amplitude que tu consegue alcançar de pessoas e tal. Tu tem o caminho de cursos online, também que é um caminho muito forte hoje. Sim, eu lancei durante a pandemia um programa online também, né? Então que foi muito legal de vender cursos assim para pessoas de outros países, de outros estados. Então tem essa possibilidade do infoproduto. Tu pode fazer shows, e shows pode ser bares, pode ser eventos, pode ser uma coisa artística mesmo que tu tenha, que aí tu... Os caminhos assim são muitos. Você tá falando das marcas, né? O cara que consegue ter um volume legal de rede social, as marcas apoiam. Então, e tu não precisa, tu pode ser um micro influencer, né? Tu pode ser uma pessoa que tem uma base pequena, sim. Mas que tu atinja, né, seja os teus alunos, ou, né, e uma base engajada, né? Exato. E desde que tu consiga chegar para a marca e mostrar que tu tem valor para agregar, que tu vai conseguir ajudar eles no objetivo deles, que é vender, as possibilidades são infinitas. Quando eu comecei a estudar mais isso, eu vi que, por exemplo, direito autoral. Cara, tem muito artista que vive de direito autoral. E eu mesmo nunca tinha registrado as minhas composições até começar a estudar music business. Eu tenho certeza que tem muito músico, muito artista com material lançado que não usufrui disso. Sabe? Cara, a minha música é muito de nicho. Então, assim, eu não vou... Dificilmente minha música vai tocar na novela e eu vou viver só de direito autoral, tá? Mas, assim, cara, já teve meses que chegava uma grana extra lá, passiva totalmente, que tu nem imagina. E os teus direitos autorais, eles valem até 75 anos da morte do autor. Fica pra herdeiro, sabe? E, tipo, tem um caso muito emblemático, falando de direito autoral, que é Garota de Ipanema. A gente tá falando do Tom Jobim e Vinícius de Moraes, né? Tinha uma carta que eles tinham escrito, assim, pra internet, que comparavam eles com os Beatles.
Por causa que Let It Be é uma das músicas mais tocadas de todos os tempos. E Garota de Ipanema também. E aí eles falavam, não podem nos comparar com os Beatles. Os Beatles sabiam o que estavam fazendo. Eles criaram o próprio selo, eles usufruem, eles são donos das masters deles. Garota de Ipanema, uma das músicas mais tocadas da história, eles cederam os direitos autorais para a gravadora por uma mixaria, tipo, sei lá, $500 na época, assinaram um contrato para 35 anos, renovável automaticamente. Cara, a gente tá falando de milhões. Uma música que foi gravada por Frank Sinatra e tal, por falta de não, né, de não ter esse estudo, de não ter esse conhecimento. Sim. Então, isso é uma bandeira que eu levo muito forte, assim, pros músicos, pros colegas, assim, galera, vamos entender onde a gente tá pisando, vamos nos especializar, vamos conversar de igual para igual com as marcas, com o contratante. Sabe aquela história, tu vai vender um show para um bar, e aí as pessoas, os músicos adoram reclamar de dono de bar, né? E realmente tem alguns donos de bar que são, né, tipo, os caras não viram estrela, assim, né? A banda, eles esnobam as bandas, tratam mal, não pagam, né? Tipo, tem isso, mas tem muito dono de bar que é muito legal. Só que o cara pensa no negócio dele. Claro. Então, assim, por que ele vai contratar uma banda? Porque, os caras são legais. Não, tu tem que agregar algum valor pro estabelecimento dele. Então, eu tento passar isso, sabe? Como é que eu posso chegar na conversa e já agregar valor pro cara? Quando a banda vai tocar, como é que é o comportamento dos músicos, sabe? Como é que é o consumo? O cara liberou lá uma cervejinha, mas aí a galera extrapola e vira aquela bagunça, ou a galera vai lá e encara aquilo como um trabalho, presta um serviço direitinho. Se tu começa a fazer um trabalho legal, te permite começar a cobrar de uma maneira proporcional por isso. Claro. Aí tem gente que fala, mas aí os músicos amadores começam a roubar o espaço das bandas profissionais. Eu não vejo por aí. Porque se o cara quer tocar lá para se divertir, ele tá no direito dele. Sim. Eu acho que a banda que é profissional deveria ter um diferencial legal suficiente para poder chegar lá e dizer, não, ok, tu bota a banda amadora ali nos dias e tal, mas quando tu quiser uma festa legal, um show diferente, especial, tu vai ver esse valor no meu trabalho e vai acabar contratando. Se posicionar como uma autoridade, né? Isso. E justificar, né? Justificar por que é diferente. E eu acho que seria vergonhoso, né? Como músico profissional, tu ter um show e ficar preocupado que o cara tá indo lá, porque daí, tipo, tu tá 20 anos trabalhando com isso, tu não conseguiu pensar numa diferença. E às vezes a galera não pensa, porque tem muito isso, foca no tocar. Que eu volto a dizer, né? O cara falando assim, parece que tocar não é importante. Sim. Tocar é o mínimo. É o básico. E isso, nessa vez que eu fui pra Expo Music lá com 16 anos, tinha um negócio muito de tocar rápido, assim, né? De ser virtuoso. Eu estudava muitas horas por isso. Eu tava nessa paulada, assim, de tocar rápido e tal, de conseguir... E aí eu fui pra São Paulo lá na feira e eu vi que qualquer magrão que tava lá testando uma guitarra num stand tocava demais, assim. Eu olhava e ficava, meu Deus. Aí no início isso me assustou, né? Eu falei, putz, cara, e aí, né? Já não é tudo que eu tô fazendo, né? Mas aí depois caiu a ficha. Eu falei, cara, não é que isso não seja importante. Isso é o mínimo. Tocar bem é o mínimo. Se eu tocar bem, ok. Aí eu vou começar a me posicionar. Sim. A partir daí que eu vou ter que bolar todo um outro diferencial, uma estratégia. E por incrível que pareça, em algumas áreas, assim, eu vejo isso na música, pela postura dos músicos, às vezes tu fazer o mínimo, tu já chama atenção. Sabe? De forma nenhuma falando, né, da minha classe, né, dos músicos, assim, de tipo, não, a galera, não sei o quê. Não, tem muito músico seríssimo, profissional, inclusive tu consegue ver que são músicos que conseguem ir galgando, mas assim, eu vejo que tem, quando tu faz o mínimo, chama atenção isso. Quando tu é pontual, quando tu é compromissado, quando tu simplesmente cumpre aquilo, as pessoas aí veem, nossa, que legal, sabe? E não deveria, né? Não deveria ser, deveria ser o standard, né? Então, eu vejo muito disso, assim, no mercado. Eu tenho aconteceu comigo um tempo atrás, assim, acho que faz uns anos já. Eu lembro que faz um tempão que eu não ia em workshop de música, né? E aí eu vi que ia ter o Kiko Freitas aqui em Caxias, né? E aí eu mandei uma mensagem pro Pablo na época, tipo, Pablo, vai ter Kiko Freitas, vamos assistir ele, vamos. Daí a gente se encontrou e foi assistir o Kiko Freitas. Isso, tipo, cara, já fazia um bom tempo que eu tinha parado de fazer aula e que eu seguia tocando, mas não tava mais ativamente dentro da música, assim. Como quando tu faz aula é diferente, né? Tu tá imerso naquilo, né? E aí eu lembro que... Cara, eu cheguei no workshop, eu assisti o workshop dele, assim, eu lembro que eu olhei pro Pablo e disse, Pablo, eu não consegui processar uma parte das coisas do que ele falou, sabe? Eu não... Cara, não...
ali eu vi que o cara era um monstro, assim, sabe? Que eu já sabia que ele era, já admirava ele há muito tempo, né? Mas ali eu vi que o cara tava num outro nível, sabe? Muito acima do que eu esperava, sabe? E eu disse, Pablo, um pedaço do que ele falou, eu não consegui encaixar no meu conhecimento, sabe? E aí o Pablo disse, não, fica tranquilo que foi difícil pra mim também, ele falou. Disse, então a gente tá na mesma, assim. Eu disse, bom, se foi difícil pra ti, né? Que o Pablo era o espelho pra mim, né? Porque ele sempre me ensinou com base em partitura, sabe? Era uma referência. É uma referência pra mim, né? Eu disse, bom... E aí ali que eu enxerguei isso, que foi o que tu falou, cara. O cara toca bem é o mínimo. Mas aí tu vê quando o cara tá um degrau acima, sabe? Quando o cara não é... Com certeza ele estuda muitas horas, né? O Kiko, né? Mas a nível de conhecimento, assim, de didática, o cara tá... Monstro, né? Um monstro, assim, né? Nos luz, assim, à frente, né? E eu acho que... isso diferencia ele no mercado, né? E diferencia os profissionais. Isso que às vezes o pessoal acha que só tem que tocar, ser virtuoso, né? Mostrar que tu tá tocando rápido e coisa. E, cara, não é. Verdade. Tem muita coisa por trás daquilo ali também pra te ser um bom músico, né? Nossa, com certeza. Principalmente quando tu dá aula, né? Tipo... Com certeza. Eu acho que é aquilo que a gente estava falando. Quando tu começa a estudar um pouquinho de finanças, de marketing, né, de redes sociais, cara, muitas portas começam a se abrir, porque tu usa esses conhecimentos o tempo inteiro. Sim. Tu usa isso o tempo inteiro. E aquilo que a gente estava falando antes, às vezes uma empresa gosta de lidar com empresa, né? Nos papos do backstage. Então, quando tu te posiciona dessa maneira, eu até, se eu puder dividir eu lembrei de uma história assim, que também foi bem, bem emblemática para mim. Na época eu até estava fazendo o curso de Music Business do Kiko, e a gente tinha acesso a ele, né? Depois eu fiz uma mentoria também, assim, a gente trocou bastante ideia. E eu lembro que eu fui para uma Expo Music e eu olhava assim para a marca que me patrocinava e falava, cara, tem vários artistas que estão aqui e tipo, eu tô aqui, sabe? Como é que eu posso aumentar a minha relevância dentro da marca, né? E olha a importância de tu tomar as iniciativas. Aí eu fui para essa feira de música e aí eu sentei para conversar com o Sidney Carvalho, que é o gerente de marketing da marca, um super amigo, assim. E eu falei, Sidney, vamos sentar e conversar. Eu falei, cara, qual pedal não tá vendendo? E nisso ele me olhou assim, né? Porque é uma pergunta que tu tá tocando na dor, né? Tipo, cara, qual pedal não tá legal, né? Porque eles tinham os pedais. Ele falou, pá, esse aqui, esses pedais aqui estão um pouquinho abaixo. Eu falei, cara, então olha só, eu criei um conceito, vou fazer uma série de vídeos chamada Analog Machines, porque são pedais analógicos e tal. Eu vou para um estúdio, eu vou compor um tema que eu começo sem o pedal, aí eu ligo o pedal para mostrar o efeito, né? Inspirado numa marca X lá, americana, que eu vi os vídeos. Vamos fazer isso com os pedais que a gente precisa. Ele adorou a ideia na hora, ele falou, não, vou te mandar os pedais. Aí eu banquei o estúdio aqui, né, para fazer a produção, mas eu ganhei o compartilhamento deles lá. E acabei virando capa da fanpage, né? Porque o Facebook estava em alta, sabe? Eles fizeram uma foto minha, né, mandaram os pedais, os vídeos circularam pra caramba, sabe? Então eu acho que tu ter essas iniciativas tipo, se eu tivesse só preocupado em tocar, eu sempre falo aos meus alunos assim, cara, tem que cuidar pra tu não ser o melhor guitarrista do mundo lá dentro do teu quarto, assim, né? Porque daqui a pouco tu fica só lá estudando, tu vai ser o melhor do mundo. Sim. Mas ninguém vai saber quem tu é, né, cara? Então, para tu trabalhar, para tu fazer a coisa girar, ter a iniciativa, eu acho que é uma coisa muito importante, né? Não ter medo, assim, esse receio. Cara, ele poderia ter reagido de várias maneiras, né? E eu acho que uma coisa de empreender, vocês falam bastante sobre isso aqui no podcast, é essa resiliência, né? Tu criar uma casca pro não, assim. Eu lembro também de uma leitura de uma frase que me marcou muito, que a cada 10 nãos a gente leva um sim. Vamos atrás desses nãos logo, né? Sim. Porque quanto mais não eu estiver tomando, mais perto eu tô do meu sim. Então tu começa a criar esses projetos e tu vai sem medo, né? De jogar, assim. Então, depois eu fechei um endorsement com uma marca de cabos, né? Que é a Santo Ângelo, que me patrocina até hoje. É um super produto, uma empresa, né, eu tive o prazer de conhecer a fábrica deles lá em São Paulo, assim, um negócio de primeiro mundo. E uma das minhas contrapartidas foi, eu vou visitar as lojas, eu vou entender o posicionamento de vocês. Outra história legal, fui numa loja uma vez, né, e vi, como é que estão os cabos da Santo Ângelo, tá vendendo, não tá vendendo, tá legal. Tá legal, cara, só tem esse aqui, cara, olha só, esse cabo aqui veio todo enferrujado. Não, deixa eu ver, né, eu peguei assim, cabo Santo Ângelo, modelo vintage, né.
não era enferrujado o cabo. Ele era todo passado por um tratamento para ele ter aquele aspecto. Só que o vendedor na ponta não tinha essa visão. Então tu imagina, o cara tava com o cabo lá escondido, um cabo que tem valor agregado, nunca ofereceu, pegou até uma rusga com a marca ali, os caras mandaram o cabo enferrujado. Então tu olha a importância do músico criar situações, enxergar as dores, enxergar onde que tu pode... E eu acho que vale pra música, mas vale pra qualquer área, né? Pra qualquer pessoa, assim. Então a atitude proativa de tu não ficar sentado esperando, cara... Foi uma coisa que eu aprendi e que eu vou levar para sempre, assim, criar as situações, criar as oportunidades. Gerar a demanda, né? Isso aí. Isso aí. Isso é muito importante. E errar, aprender e acertar. Né? Porque às vezes as pessoas têm muito medo do erro, da frustração. Putz, se não der certo, vou fazer um show, vou fazer um evento, se não der... Cara... Às vezes não faz com medo de não dar certo e às vezes era uma baita ideia, um baita projeto e fica ali no papel e não sai, né? É isso aí. E outra, tu vê que eu sou um cara que eu guardo muitas frases, assim, né? Porque sempre quando eu leio eu tento condensar aquilo de uma maneira que eu use, né? Não tô ali lendo à toa. Então, tem aquela frase que diz, nasceu pronto, nasceu tarde, né? Então, se tu ficar tentando trabalhar demais num projeto... Imagina 2 músicos, tá? Um que... começa, ele tenta uma coisa aqui, tenta uma coisa ali, ele vai 10 anos pra frente, ele errou pra caramba. Mas imagina a casca que esse cara criou, né? O mindset, a visão. E agora um outro cara que ficou 10 anos trabalhando num super projeto. Quando ele chegar, né? E eu lembro, assim, até isso tem um exemplo prático. Quando eu estudei lá em Los Angeles, eu podia escolher as minhas matérias no programa que eu fiz. E uma das matérias que eu escolhi foi Music Business. Eu tinha um professor muito legal lá, que era o Bobby Borg. Ele chegou a ser baterista de uma banda americana chamada Warrant, que era uma banda de hard rock, assim, tal, com banda de gravadora, né, grande, assim. E aí ele falou que teve um ano que ele falou, cara, vou fazer um método de bateria. Isso é um super método, né, um programa aqui, um curso, tal. Trabalhou, fez o livro, os exercícios, tudo, e chegou numa feira de música lá em Los Angeles, que é a NAMM, que acontece, né, na Califórnia, uma das maiores do mundo. Ele chegou lá para uma editora e ele apresentou, cara, fiquei aqui, trabalhei demais nesse meu método. É um super método, tá incrível. Aí ele entregou pro cara, o cara, legal. Daí ele, dá um minutinho. Ele foi lá, voltou com outros 2 livros e falou, cara, teu método tá muito legal, só que ele chegou um pouquinho atrasado. Eu já tenho 2 métodos que falam a mesma coisa. Ele, puta merda, cara. Ele ficou trabalhando numa bolha. Sim. Né? Às vezes a gente tem isso de, tem uma super ideia. Cara, joga ideia. Joga, né? Conversa, testa, colhe feedback, faz com as pessoas, né? A gente tem muito isso lá na escola, assim. A gente ouve muitos professores, a gente faz reunião de feedback com alunos, a gente quer saber o que a galera tá pensando e a gente tá construindo um negócio para as pessoas, mas com elas, né? Tipo, isso é muito importante. Aí depois ele voltou e ele começou a pensar, cara, o que falta nesse mercado que ainda não foi lançado? E aí ele pensou em music business, né? Ele começou a entrevistar algumas pessoas e viu, realmente os músicos, a maioria foca, toca um instrumento e aí não sabe para onde ir, não sabe o que fazer. Então ele fez um livro chamado Music Marketing for the DIY Musician, né? Para o músico do it yourself, que era a cadeira que ele dava lá no Musicians Institute que eu fiz. E aí ele falou que ele ficou um tempo trabalhando naquilo, mas consultando pessoas, entendendo, validando. Quando ele chegou lá, o cara pegou o produto na mão e de primeira ele saiu com o contrato assinado, porque o cara falou, meu Deus, não tinha isso ainda no mercado. Eu até estava parabenizando vocês pela iniciativa de ter esse foco da fotografia e tal, da mídia mais corporativa. Por isso, né, pelo nicho. Cara, como é legal, até falem um pouco né, sobre essa iniciativa de vocês, assim, porque eu achei fantástico. Cara, bem o que tu falou, segue nessa linha de buscar oportunidades nas coisas que às vezes a maioria das pessoas não enxergam, né? Tipo, a gente já fazia retratos antes, né? Em 2018, acho que foi que... 18, 19 ali. A gente começou a fazer retratos e tudo, que era algo um pouco fora da social, né? Mas nunca nada especializado. Especializado, assim. Tipo, eu lembro que eu fiz um curso em Porto Alegre, fiquei 3 dias lá fazendo o curso de retratos. E eu voltei com a cabeça explodindo, né? Eu disse, meu Deus, preciso aplicar isso de alguma forma aqui, né? E aí a gente começou a fazer, assim, testar, e testa aqui, chama um cara aqui, fazer isso à parte, né? E acho que a pandemia foi o gás, o gás que faltava pra gente, vamos colocar isso em prática.
E aí quando a gente foi ver, fotografia corporativa em Caxias, cara, nada, sabe? A gente não achou nada, assim. Não existe isso em Caxias. Olha só. Vamos abrir algo especializado nisso. Vamos especializar e abrir algo nesse nicho. Demais, cara. E aí E aí, dentro disso, um tempo depois veio a questão do podcast. O podcast foi uma iniciativa que estava dentro do projeto da Infoco, né? Por isso que é Infocast, né? Infocast. E 19 episódios depois, estamos aqui fazendo o 20º. E aí, Legal. cara, esse ano que a gente intensificou bastante as gravações, ano passado a gente gravou acho que uns 5, 6 episódios, né? Mas foi nessa vibe de testa, não deu, testa, vai de novo, tá ruim aqui, faz de novo. E cara, no começo a gente bota o barco na água, né? Botava o episódio... Cara, saiu o podcast em uma semana, vamos. Na semana seguinte a gente tava gravando, sabe? Espetacular. Como é que ia ser? Depois a se gente ia vê, ter audiência ou não, sabe? E aí, cara, é isso aí. A gente ainda tá crescendo a audiência, mas... E como é muito nichado, é muito orgânico, né? Orgânico. Então, é lento o processo, né? Claro. É lento. Não adianta a gente querer fazer o negócio e sair famoso já no negócio, né? Não, tem todo um processo por trás, as pessoas vão ter que conhecer, sabe? E as pessoas é legal porque hoje a gente chega às vezes em alguns lugares e o pessoal, vocês têm um podcast e tal. Tipo, é uma coisa que hoje o podcast tem muito mais potência do que 2 anos atrás. Ninguém falava em podcast quase, né? Era muito, muito menos, né? Do que... E também é super nichado, né? Uhum. É super nichado. Assim, como a fotografia corporativa é um nicho estreito ali, o podcast mais ainda, né? Quando tu fala só sobre empreendedorismo. Uhum. E aí, cara, os lances, né? E a gente consegue aplicar essa questão da fotografia corporativa, tipo, que a gente diz que a gente cria as identidades das empresas, né? Não só de empresa, a gente consegue aplicar para qualquer negócio, sabe? Tem uma escola de música. A gente não tem uma identidade de foto, de vídeo, sabe? Uhum. Vamos criar isso, vamos fazer com que a nossa linha do tempo seja algo contínuo, né? Sabe? Parelhinho, sabe? Com uma identidade de cor, com uma identidade de composição. Então, mais ou menos por aí que achei surgiu, assim. Muito legal mesmo, porque eu acho que conceito é o que as pessoas acabam comprando, né? Hoje em dia, assim, tu tem muitos bons produtos no mercado, mas aquele produto que tem algum conceito um pouquinho diferente, ele chama muito mais a tua atenção, né? Então, eu achei espetacular a ideia, porque quando a pessoa precisa de algo que vocês atendem, é vocês, né? É o Oceano Azul, né? Vocês estão ali, vocês, assim. Então, achei demais a iniciativa. Isso até faz lembrar um pouco de um projeto que eu tenho, que é o 70's Show, né? Que é um show que a gente toca tributo às bandas de rock da década de 70. Eu tinha dado um tempo, quando eu fui para Los Angeles, das bandas covers. Eu falei, cara, toquei muito tempo na noite, é legal demais, mas é maçante também, né? Aquela história, a gente tá falando, cara, não tem muito fim de semana, né? Agora até tô para voltar mais num ritmo mais intenso, assim, depois de um tempo. Mas eu tinha saudade de tocar, eu falei, eu preciso tocar. E aí eu montei esse projeto, que é o 70's Show, com um conceito. Então a ideia era assim, fazer esse tributo a bandas de rock da década de 70. A gente tá falando de Queen, de Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd, Black Sabbath. São as grandes bandas, assim, né? Só coisa ruim. Só as bandinhas que estão começando aí, a galerinha mais ou menos. E a gente pegou um pouco carona no filme do Queen, né? Que foi legal, porque daí teve o filme, a galera tava falando daquilo, só que a gente não quis fazer um tributo a Queen, porque já existia e tal, fomos mais pra esse lado. Aí eu montei a banda, assim, escolhi os músicos a dedo, grandes amigos, grandes músicos, e a gente apresentou esse show no teatro, né? A gente conseguiu fazer um conceito, uma coisa diferente. Porque quando tu tem um conceito, cara, é diferente de, show de rock. Sim, ok. Sim. Cara, um show de rock da década de 70. Nossa, sabe, que legal, vamos lá, vamos fazer um negócio. Tu cria uma exclusividade, né? E as pessoas gostam de ter experiência hoje em dia. A gente tá muito no online. Quando tu sai do online, tu quer viver uma experiência, um conceito, uma coisa que encaixe. E tu pega um público mais específico, né? Tipo, o cara que é fã do LED, que é fã do... Sabe? Que curte aquela época ali, né? E tá meio órfão até porque essas bandas não tocam mais, né? Não lançam mais coisa nova, então tu tem todo um público com essa demanda, né? Eu fui esses dias eu sempre gostei de ir em show, né? Sempre fui o cara de ir nos shows, né? Que massa. E aí fui em vários, assim. O último que eu fui foi o do Metallica, agora que teve... Tava lá. Tava lá também? Claro. Que massa. Quando eu vi o show do Greta, cara... Espetacular. Me deu um flashback, assim, no negócio do Led Zeppelin, sabe? Porque tem muita similaridade com identidade, assim, parecida com a do Led Zeppelin, né?
Muito, cara. E tem muita referência ali, né? Do LED, né? E tu sabe que muita gente critica eles por conta disso. Eu acho que o som deles é demais. Eu acho muito legal. É uma banda de rock e... Tipo, eu quero dizer uma banda de rock conseguindo espaço, né, mainstream. E claro que eles estão surfando na onda de parecer com Led Zeppelin, mas eles são super jovens, eu acho que aos pouquinhos eles vão se distanciando. Sim. Só que eu mesmo mostrava a música deles para as pessoas dizendo, cara, olha isso aqui, uma banda nova igual a Led Zeppelin. Se eles não tivessem esse fator de ser igual a Led Zeppelin, tu provavelmente não mostraria. Ia passar desapercebido. Então é tipo, fale bem, fale mal, fale de mim, e os caras estão abrindo a turnê do Metallica, entendeu? E os caras que ficam criticando eles estão em casa, sabe? Então, cara, eu acho que eles estão certíssimos. É uma visão de negócio. Os caras fizeram um showzão, né, cara? Perfeito. É uma visão de negócio. Exatamente. Eles surfaram a onda, né? pegaram uma oportunidade, cara, né? E cresceram ali. Tal. E até um outro exemplo que eu acho legal de conceito, assim, até não sei se eu posso falar outro nome de café aqui, né? Porque né, tem toda a parceria. Pode. Mas é legal porque acho que vai encaixar, porque assim tem o Starbucks, né? Sim. Eu particularmente não acho o café do Starbucks o bicho, assim, né? Mas o que é o conceito deles? O ambiente. Eles querem ser a tua segunda casa. Sim. Então tu vai pro trabalho, tua casa, ou melhor, teu terceiro lugar, digamos, né? Tu tem a tua casa, teu trabalho e tu tem a Starbucks, que é o lugar que tu vai tomar um café com alguém. E os ambientes deles, de fato, são fantásticos, né? Eu lembro quando eu cheguei em LA, eu fiquei no Airbnb, né? Enquanto eu morei lá. E eu cheguei lá, não tinha internet no primeiro dia. Eu cheguei no dia 1º de janeiro de 2018, né? Eu voei na virada do ano, assim, cheguei lá. Cara, tava tudo fechado, deserto, eu não tinha Wi-Fi pra avisar que eu tinha chego no Airbnb, tava tudo meio perdido. Aí eu achei um Starbucks lá, sabe? Então eu fui, Wi-Fi gratuito, já tomei um cafezinho lá. Cara, então assim, eles ganham no conceito mais do que no produto. É experiência, né? Experiência de uso, produto, cara. né? Exatamente. Total. E cara, teu nome, né? Teu nomezinho no copinho. Pode ver, cara, todo mundo que vai no Starbucks é a foto do copo, né? com o nome, a foto do e posta. E eles se aproveitaram disso e criaram uma identidade. Todo mundo que vai no Starbucks é a foto com o café, né? E é aquela coisa, o café nem é tão bom, sabe? Mas o marketing deles é fenomenal. É absurdo, espetacular. né? Absurdo. E aí tu pode ter certeza que para muitas pessoas eles vão ser o melhor café. Aham. Porque por conta disso tudo. Idealizou o negócio. A pessoa talvez ela não vá se aprofundar tanto, que nem aqui quando a gente está tomando um café que tu vê que é realmente diferente. A pessoa não está preocupada, ela quer ir no lugar que é legal, que é da moda, quer fazer a foto, quer fazer a foto, né? E como isso se aplica para tudo, né? Para todas as áreas, assim. Então isso é uma coisa que no empreender é muito importante. No ArtStage a gente tenta ter essa visão também, então é uma escola bem instagramável, assim, a gente botou foto do Abbey Road lá na parede, que as pessoas na rua, assim, sem os Beatles, que daí a pessoa pode fazer a foto, e a gente, todos os ambientes lá, a gente tenta criar essa coisa da experiência, né? De uso, né? A gente tem, por exemplo, eu trabalho com aula particular, o meu aluno ele faz aula de guitarra, mas a escola tem um home studio onde a gente pode gravar vídeo dos alunos. Então o aluno, tu vai motivar ele, porque tu vai dizer, cara, tipo, tu tá fazendo tua aula aqui, eu te ensinei esse solo, vamos gravar. A galera às vezes fica meio tímida, mas depois com o vídeo na mão, eles ficam loucos, assim, porque eles podem postar nas redes sociais, mandar pra família, pros amigos, sabe? Sim. A gente tem um estúdio de prática de banda lá, que a gente imagina unir as pessoas pra tocar, assim, a gente já tem algumas bandas acontecendo. Eu posso levar meu aluno lá fazer uma aula de setup, de equipamento, sabe? Então tu poder criar toda essa experiência, aí tu faz um workshop no outro dia, tu faz um evento. Nós fizemos um evento de comemoração do dia do rock, chamado Rock Stage, que nós levamos um aluno nosso, que é o Charlie, da Charlie Bakery. Então tinha comes lá, né? Tinha croissant, cupcake e tal. Tem um aluno nosso que tem vinícola, então ele fez o standzinho dele vendendo os vinhos. Aí outra marca de camiseta. Olha só. E a gente botou uma banda de alunos para tocar e a gente colocou um palco aberto. Cara, o evento circulou umas 200 pessoas, né? Num sábado, foi recente, agora dia 16. E assim, em nenhum momento a gente falou, galera, a gente vende aulas de música. A gente criou uma experiência envolvendo arte, cultura, gastronomia, pessoas. Tu foca no ambiente, quando aquilo tá legal, quando as pessoas vão se sentir bem ali, a aula vai acabar sendo uma consequência. Né? É óbvio. É isso aí. Quer dizer, não é tão óbvio, né? Mas... Não é tão óbvio, mas deveria, né? Falando é óbvio. Né? Deveria. Mas, cara, é legal porque... Mas as pessoas vão estar respirando aquele ambiente, vão estar ali. Se o cara tem aquele... sempre quis aprender violão, sabe? Tu tá ali, tá no sabe? ambiente Tá no certo, ambiente. né? Tu já tá te sentindo bem ali dentro. Vai chegar ali, vai conversar com o cara, né? Faz uma aula teste, sabe? Essa é a ideia.
Meu próximo passo é violão, cara. Olha ali. Conheço uma escola, cara. não, já tá no radar aí. Acho que a grande sacada, às vezes, é tu vender sem tu tá vendendo, né? Isso. Tá, nas entrelinhas, tu tá mostrando o teu serviço, o teu produto, o serviço, tá gerando valor. Tá gerando valor. Gerando valor. Automaticamente vai converter em algum momento numa venda, né? Perfeito, cara, porque aquela coisa antiga, assim, né, da propaganda de televisão que te interrompe, né, aquela coisa que... Eu acho que esse que foi o grande mudança de paradigma, assim, de tipo, antigamente a propaganda ela te interrompia, né? Tu tava fazendo uma coisa legal e aí tu aceitava que tinha que vir o comercial porque tá, ok, né? Agora não, agora a propaganda é a coisa legal que tu tá fazendo, ela é a tua propaganda, né? E aí ali no meio que tu consome, né? Então tu mostrar uma marca que vai ter uma rede social, vendo tal coisa, né? Compre não sei o que, cara, tu não vai ter seguidores, né? Tu não vai gerar engajamento. Tu tem que, se tu vai ter uma empresa, sei lá de roupas, sei lá, de acampar, de escalar, coisa assim, cara, tu tem que mostrar o lifestyle que as pessoas estão usando o teu produto, não a foto do teu produto anunciando a venda, né? Que era o modelo antigo. Hoje tu tem que entrar de uma maneira suave naquilo que as pessoas já estão fazendo, já estão consumindo e fazer parte da vida delas. Gerar uma identificação, né? Que é ali que Isso aí. Ali que vai dar o brilho. E muito de nicho, né? Como a gente tava falando. Sim. Mas, cara, eu tava pensando, todo o papo se assemelha muito com o universo da fotografia, sabe? Legal. E acho que talvez para qualquer tipo de arte, né? Porque a gente já falou aqui em outros episódios sobre fotografia e vídeo e tal, e a música agora entra junto no mesmo saco, digamos assim, sabe? Mas quando a barreira de entrada para um universo de profissão, de business, não existe, qualquer um pode comprar sua guitarra e sair tocando, assim como qualquer um pode comprar uma câmera e se intitular fotógrafo, sabe? E aí as pessoas batem nessa barreira do básico, né? A gente vê muito isso, que tipo, às vezes o básico, o que tem que ser feito, não é bem feito. Ou ficam na linha do artístico, né? Que aí é aquela exceção que nós estávamos comentando, que vai se destacar um a cada, sei lá, tantos, né? Ou às vezes o marketing é o Starbucks, né? É um marketing muito bom, mas o produto nem é o bicho, sabe? Mas o marketing né? Hoje a gente viu um exemplo disso. Hoje tivemos um exemplo disso, mas, cara, eu acho que o principal recado e mensagem que eu pude tirar, comparando com o nosso universo, é isso, sabe? Tipo, faz o básico com excelência, né? Desenvolver skills novas, que eu acho que é isso que vai alavancar qualquer carreira, né, cara? Independente de se música, fotografia, qualquer coisa nesse sentido, acho que vai ser o ponto-chave de tu ir subindo a escadinha, né? Muito bem colocado. Então... Legal, cara. Eu queria compartilhar que eu sempre tive um sonho, cara, de na minha casa ter uma sala estúdio, sabe? Fechado, assim, isolado, acústico e tal, com todos os instrumentos, assim, pra poder, tipo, vou chamar tal músico, pra gente chegar aqui e tocar, sabe? E eu ainda vou ter isso, cara, ainda vou ter um espaço em casa, assim, que eu possa só, cara, no meu momento de diversão, eu chegar ali e tocar, né? Tipo, hoje eu tenho a minha bateria lá e tal, mas... não longe disso, né? Mas eu acho legal que tu falou da escola, que tu tem um espaço pra isso lá, né? Pra bandas ir lá tocar e tal. E eu lembro que quando eu fazia aula, tinha na escola de música, eles tinham um espaço que não era pra isso, mas que a gente podia utilizar pra isso, que foi lá que a gente gravou aquela vez com a banda, né? E às vezes eu acho que muita gente tá nessa, sabe? Quer tocar, mas, cara, não tem um ambiente, não tem... sabe? Ou às vezes falta um músico, falta estrutura, sabe? Tu não consegue tocar, tu não consegue botar aquilo pra fora, sabe? Porque eu acho que o prazer do músico é estar lá em ação, né, cara? E claro que se tu tá num palco com mais gente te assistindo é muito legal, né? Mas de tu ter um espaço que tu possa ir lá tocar, sabe? Tipo, que tu possa levar tua banda lá e talvez ensaiar ou fazer sabe? Ter um espaço pra isso, sabe? Eu acho isso muito massa. É legal demais. Tá na bucket list aí fazer o espaço. Enquanto isso, tu pode ir lá na Art Stage, ó. Que também tem esse espaço pra galera. Vocês estão convidados, né? Por favor, pra ir lá conhecer.
E acho que o Matheus colocou muito bem o resumo, assim, né, da ideia, assim, do papo, né, de... Cara, tipo, seja bom, né? A gente fala dos pontos de paridade, né? O que é o mínimo que tu tem que saber para poder ingressar numa profissão. Só que o mercado ele é implacável, né? E eu acho que eu sempre falo para os meus alunos assim que a guitarra ela é muito justa. Tudo que tu der para ela vai te dar de volta, né? Se tu estudar X tempo, te dedicar para aquilo, ela vai te devolver. Não existe... ela não te trai, assim, eu estudei por anos, horas e eu não consigo tocar. Isso eu nunca vi acontecer, né? Então, assim, a pessoa às vezes fica com aquela sensação de injustiça, né? Isso vale tanto para aprender o instrumento quanto para a carreira, né? Tipo, por que que eu não... Né? Por que falta para minha carreira? O que eu não tenho? Às vezes não é um musical, mas é isso, cara. Como é que tu te apresenta? Como é que é a tua eloquência? Como é que é as tuas ideias? Tu fala ou tu tá bitolado, tu só consegue falar sobre a escala X e, sabe? Então é muito isso. Tu tem que ter os pontos de paridade da tua profissão e aí tu vai pensar nos teus diferenciais, né? Como é que eu posso agregar habilidades? Como é que eu posso agregar facilidades? Isso vale de... Por exemplo, tinha um batera, acho que é o Mike Terrano, Virgil Donati, essa galera aí, que os caras, tipo, tu contrata eles para gravar. Eles gravam, te mandam o áudio, que é o que tu contratou, mas ele vai te mandar um vídeo com a gravação, entendeu? Cara, esse a mais, né? Tu entregar o over delivery, perfeito. Tu entregar um pouquinho a mais, tu surpreender, tu gerar expectativas. E isso tá no mundo corporativo o tempo inteiro. Sim. Então, pra galera das artes, assim, procurem buscar informação na literatura, em cursos, troquem ideia com pessoas, assim, porque, tipo, cara, de repente uma faculdade, sei lá, a gente falou ali, um engenheiro... Talvez eles até tenham já algumas ideias sobre como se posicionar, mas na música é uma coisa que muito músico autodidata ou que estuda por conta não vai ter acesso a essas informações. E todas as áreas utilizam esses recursos, né? Então tu vê, a gente fala assim, entregar algo a mais. Tem o termo, né? Já é uma coisa cunhada, ninguém tá reinventando a roda, sabe? Só que assim, na música, quando tu busca essas coisas a mais do mundo corporativo e tu aplica, sem perder a tua identidade, sem perder o teu lado artístico, não tem por que não, né? Uma coisa é arte mais business, né? Não é arte ou business. E tu consegue botar isso, cara, tu pega toda essa ciência que já é usada no mundo há anos para fazer negócios prosperarem e tu aplica para aquilo que é a tua paixão, para aquilo que tu decidiu, né? Então, cara, é mais simples do que parece. Né? Só que ao mesmo tempo exige... Não é fácil, mas é... É simples, mas não é fácil, né? É isso aí, é isso aí. E que fique bem claro, né, que eu não tenho absolutamente nada, muito pelo contrário, contra a arte, porque... às vezes quando a gente fala... Inclusive eu tenho tatuado no braço uma frase sobre arte, então, né, não me interpretem mal, né? Não, claro. Mas é que não dá pra olhar só pra isso, né? Isso que eu acho que é o que às vezes falta clareza, né? Tipo, não pode olhar só pro lado artístico, só pro eu sou bom nisso e alguém vai me encontrar nisso, né? Então... Só pra deixar. Não, e eu achei legal o teu disclaimer, porque eu também, né, até em outro momento eu falei, porque às vezes a gente falando assim parece que, putz, mas na verdade, cara, até me ocorre um outro insight, assim, que quando a gente vai por esse caminho é uma bandeira que a gente levanta de querer profissionalizar mais, porque, cara, é melhor pra todo mundo. Porque quando um contratante ele vai ter uma experiência com um músico que não é legal, que o cara não foi pontual, daqui a pouco ele vai pensar, cara, na próxima vez eu não vou contratar um músico. Pode ir lá e debulhar um show do caralho, mas daqui a pouco pecou num horário, ou se no passou volume, um pouco, sei lá, né, no trago, sei lá, alguma coisa assim que infelizmente a gente ouve muita história, né, estando no meio. Tu cria uma coisa que puxa o teu mercado para baixo, ou até às vezes na valorização de cachês, porque quanto melhor a galera for, mais oportunidade tu cria, mais o mercado se alimenta e mais oportunidades vai ter para todo mundo. Né? Às vezes o pessoal fala de concorrência, assim, eu tenho uma visão muito legal de concorrência que eu fui construindo. E assim, cara, concorrência, a única coisa que eu quero é que ela seja boa. Porque se meu concorrente for muito bom, um aluno de guitarra dele vai ter uma experiência incrível, ele vai se apaixonar pela guitarra, ele vai lá na loja comprar uma guitarra nova, que depois é a loja que vai patrocinar um evento que eu vou fazer. Quando eu lançar um CD, esse aluno de guitarra que se apaixonou por guitarra, ele vai no meu show e o mercado todo ganha. O problema é quando o professor não é pontual, é desleixado, não faz um trabalho legal e o cara pensa assim, não quero tocar guitarra, vou ficar jogando videogame. Eu perdi também um possível cliente, né? Então eu acho que assim, se a concorrência é boa, se agrega, cara, vamos todo mundo crescer, vamos no mercado todo, maré, né? tem espaço para todo mundo.
né? Exatamente. Quanto mais profissionalizado, quanto mais a coisa for encaixado, acho que todo mundo ganha. Até eu tava lembrando de um caso que, enfim, não vou citar nomes nem nada, mas a gente presenciou uma vez num bar um show, cara, show legal, assim, de rock, bom, assim, música, o cara tocou animal, sabe? Mas, tipo, passou um pouco do limite, sabe? Tipo, de subir em mesa, coisa assim, extrapolou, sabe? Tipo, rockstar, né? E, cara, até certo ponto, legal, tipo, se tu tá num show de uma banda, que a banda quebra instrumento e tal, cara, foda-se, sabe? É deles o negócio, né? Perfeito. Mas quando tu tá num espaço que não é teu, que tu tá ali mostrando o teu trabalho, daqui a pouco as pessoas que estão ali pra curtir um ambiente mais, né, de boa, assim, vai passar um pouco do ponto, sabe? Então, eu não, é também essa questão que nós estávamos falando, de medir, sabe? Sim. Tudo isso, de apresentação, de... O feeling, né? De tu saber... É que nem quando tu vai em algum... Aqueles negócios de resort ou show de comédia, assim, que eu particularmente não gosto quando o cara começa a ir lá. Sim, às vezes tu só quer relaxar, né? Tem esse feeling, assim, de tipo... Eu vou nesses negócios e já fico só esperando o cara me chamar, assim. Puta merda, cara. Só quero dar umas risadas aqui, só quero ficar na minha, né? E eu falo isso, abrindo um parênteses, porque na fotografia, de novo, falando pro nosso mercado, tem aquele cara que é o estrela do evento, sabe? É o popstar. É o popstar do evento, então... Chama mais atenção do que os noivos, às vezes, por exemplo. Né? Então, essas... pequenas nuances, assim, que... Mas e, sabe cara, que... tem quem gosta disso também, né? Tem quem compra o cara por causa disso, sabe? Isso. Exatamente. Eu ia dizer que eu acho que o mercado, ele filtra, né? O mercado, ele acaba dando a palavra final, assim, nisso, né? A gente vai observando algumas coisas que pra gente é muito óbvio, né? Como tu vê algum comportamento, alguma coisa assim, que não é o caminho que a gente quer seguir. Eu acho que o mercado, ele vai passando uma peneira, assim, e, tipo... vai vendo o que é legal, o que não é legal. O que não cabe, né? Isso, exato. E tem... para todas as propostas, né, para todas as diferentes, sim, pra todos os gostos, né? Encaixa, mas acho que é muito importante isso que tu colocou, assim, de tu saber fazer uma leitura, né, do ambiente que tu está colocado, do para que tu foi contratado, como é que tu pode fazer não só o teu trabalho, mas entregar algo a mais no bom sentido, assim, né? Claro. Então são práticas, assim, que eu acho que bem colocadas somam, né, e isso permite... Pensar dessa forma permite que qualquer pessoa sonhe trabalhar com aquilo que ela quer trabalhar, com aquilo que ela gosta, de uma maneira muito viável, assim, né? Hoje a gente tem a internet como uma janela para o mundo, então também um recado legal para a galera, assim, sonhem, né? Busquem a vida que vocês querem, sabe? Não se acomode, não se molde para o que a sociedade espera de ti, porque alguém espera de ti. Eu acho que, assim... Como alguém que vive de música há todo esse tempo, eu nunca trabalhei com outra coisa. Eu sou uma prova real, assim, de que é possível, sabe? Tu pode viver daquilo que tu gosta. É fácil? Não. Tem que trabalhar demais, sabe? Tem horas que tu realmente... Tipo, tá over, assim, a demanda, mas é aquilo. Quando tu faz uma coisa que tu gosta, tu sabe que às vezes é uma fase, ou tu tá lá fazendo essas demandas porque aquilo que tu escolheu, tu sabe que aquilo também tá servindo a um propósito maior, né? De repente, vou fazer X shows no bar por cachê porque eu tenho um objetivo lá na frente. Mas, assim, dá para sonhar e dá para fazer o que quiser fazer, desde que tenha essa visão, né? Que a gente conversou aí ao longo do papo. Massa. Que massa. Eu tô satisfeito. Nós ia falar de... Eu não sei em quanto tempo nós estamos aí em produção. 1h15. Então tá. A gente ia falar de música na terapia, né? Fica pro próximo. Eu tava vai ficar muito comprido. Mas talvez uma pinceladinha só sobre... Eu achei interessante que tu falou legal, da proposta de música como terapia, né? Não como... Eu não sei como é que tá teu tempo aí também, mas se tu tiver mais uns minutinhos pra gente... Vamos lá, tranquilo. Mais uns 15 minutinhos pra mim tá tranquilo. Tá. O que eu vejo? Eu acho que a música, ela é sim uma ferramenta muito terapêutica. Eu costumo dizer que tem uma música para cada humor, né? Para cada vibe que tu tá. Às vezes só uma música vai te entender, né? Melhor do que muita gente, assim. Tenho certeza que todo mundo se identifica com isso, né? Às vezes o cara tá numa bad ou tu tá num animado e tu bota aquela música que, né, vibra na mesma frequência que tu tá. E as pessoas às vezes têm a ideia de que a música, tocar um instrumento, tem que ter a ver com tu te profissionalizar, né? Tipo, eu vou tocar um instrumento, então eu preciso, né, tipo, me dedicar. Cara, sim, se tu quiser, né, chegar num nível X,
Mas o que a gente encoraja muito no ArtStage é que as pessoas tragam mais música para suas vidas, porque são comprovados os benefícios, assim, desde a parte criativa. O nosso mundo ele é muito burocrático, ele é muito quadrado, né? Muito as rotinas, assim, então tu poder trabalhar com uma coisa que mexa com o outro lado do cérebro, que te obriga a focar naquilo. Tem um grande amigo que é o Matheus Bica, que é professor de bateria lá na escola. Ele me ensinou uma coisa que eu guardo até hoje, assim, que muitas vezes as pessoas que têm depressão, elas têm um foco muito grande no passado. As pessoas que são ansiosas, elas têm um foco muito grande no futuro, né? E normalmente tu estar focado no presente, vivendo o momento que tu está vivendo, acaba sendo a melhor maneira de tu ter um equilíbrio. E a música, ela te obriga a estar presente. Tu não tem como estar tocando um instrumento e estar pensando... em outras coisas. Porque senão tu vai acelerar teu andamento, ou tu vai errar, sabe? Então, ela acaba sendo um mecanismo muito terapêutico, porque enquanto tu tá praticando, eu ouço isso de muitos alunos, assim, a pessoa realmente se desliga, né? De tudo que tá ao redor, porque tu tá mexendo com coordenação motora, tu tá mexendo com o ouvido, né, que é uma coisa que a gente acaba não trabalhando tanto no dia a dia, assim, a gente ouve música, ok, mas assim, tu perceber a diferença de uma nota, de um instrumento afinado, desafinado, esse controle rítmico de tu tocar no tempo, então assim, tanto emocional quanto físico, de coordenação, cara, benefícios até assim de prevenção de doenças como o Alzheimer, coisas assim neurológicas, porque tu acaba estudando padrões novos, né? Tu sempre vai tocar uma música nova, tu vai te deparar com uma... Então, assim, eu acho que todo mundo deveria, né? O Brasil deveria, assim como outros países já fazem, né? Incentivar mais a música. É um processo que já está acontecendo, mas ele é longo, ele é lento, mas eu espero que um dia a gente possa, né, ter música nas escolas desde cedo para todo mundo, e eu acho que isso vai refletir até na qualidade da música que se escuta. E isso eu não estou falando de estilo, tá? Eu sou um cara do rock, assim, né? Me considero guitarrista de rock, mas eu acho que música boa é música bem tocada. Então, assim, um reggae bem tocado, ele vai ser incrível. Um pagode bem tocado, ele vai ser muito bom, vai ser agradável, mesmo que não seja o teu estilo, tu consegue notar a diferença de quando aquilo tá bem tocado. E eu acho que se tu começar lá na base a criar melhores ouvintes, tu vai criar pessoas que consumam música melhor, com um melhor conteúdo de letra, as pessoas vão ter essa preocupação, né? De ver o que elas estão ouvindo. E isso não é trabalhado. As pessoas ouvem o que toca, o que está tocando na rádio, o que está tocando no ônibus, o que está tocando no só comercial, né? E quanto mais fácil, melhor, né? Quanto menos conteúdo tiver a letra, melhor, porque as pessoas não estão dispostas a pensar uma coisa nova, né? Aquilo te desafia, te tira da zona de conforto. Então, eu acho assim que é uma coisa que eu acredito, que a gente aplica muito lá na escola, que qualquer pessoa pode sim tocar um instrumento musical, tu pode curtir o processo, né? Não foca tanto na linha de chegada, foca na jornada, assim, tipo, já aprendi uma música, aquele acorde que era inimaginável para mim agora é um acorde fácil, sabe? Eu ouvi de um aluno, ele falou, cara, tu é mais barato e mais eficiente que um psiquiatra. não querendo, né, dizer que o trabalho dos psiquiatras, que com certeza tem ótimos profissionais e tem pessoas que, né, realmente tal, mas assim, a música, ela tira a pessoa de um dia, às vezes, né, cinza, assim, cara, eu já tive alunos desabafando a ponto de chorar em aula, sabe? Tu cria uma amizade, tu cria uma intimidade, tu tá mexendo com emoções, né? É uma coisa... E tu vê que, de certa forma, lá pra trás eu falei que eu imaginava ir pra psicologia, né? Sim, eu acho que de alguma maneira, assim... Linkou, né? De forma nenhuma também querendo dizer que eu faço esse trabalho, né? Claro, não substituo um psicólogo, um psiquiatra, mas eu acho que a música traz uma leveza que a gente, nessa sociedade que a gente vive de metas, de objetivos, que são super importantes, né? Mas essa coisa de, tipo, a gente tá acostumado a postar na rede social, já recebeu like, então a gente quer tudo pra ontem, e aí tu pega um instrumento que tem uma curva de aprendizado longa. Cara, eu acho que, assim, são infinitos os benefícios mesmo, assim, eu acho que qualquer pessoa deveria escolher um instrumento, seja o cantar, né? Lá na escola a gente tem a cantoterapia, inclusive eu presenteei minha mãe com um vale, assim, né? A gente tem os vales lá na escola, ela fez por um período legal, assim, porque cantar, tu é obrigado a te expor, né? Tu tá soltando a tua voz, assim, imagina isso para uma pessoa mais tímida, quanto pode trazer de benefício. Então, isso são alguns dos pontos que me vêm agora, assim, mas é uma visão que a gente tem muito forte, assim, de... Sei lá, pega uma cidade como Caxias do Sul, 500 mil habitantes, né, entre 500 e 600, não sei exatamente como é que a gente está aí, mas, cara, quantas pessoas querem ser músicos profissionais? Poucas. Mas quantas pessoas podem se beneficiar de um instrumento musical?
E, cara, eu acho que se tu pegar, né, tipo, eu comecei na música bem cedo também, tinha uns 10 anos, eu acho. Eu lembro que o primeiro instrumento que eu aprendi foi flauta, depois piano, depois bateria. Mas eu acho que a música ajuda em vários aspectos, assim, se tu começar desde pequeno, né, cara? Tanto na questão do compromisso, da disciplina, de tu... Cara, tu muda até a forma que tu ouve as coisas, né? Eu lembro que quando eu comecei a estudar música era muito louco eu conseguir escutar os instrumentos separados, sabe? Tipo, tô escutando só a bateria, tô escutando só o baixo, tô escutando só a guitarra, sabe? Normalmente tu escuta no todo, né? Desenvolve, mas né? tu treinar o teu ouvido pra escutar separado as coisas, sabe? É muito legal, assim, é muito... Acho que ajuda demais, assim, nessa questão de... Até porque para te aprender a tocar, tu precisa se disciplinar, a estudar, a tocar a repetição, né? Tocar várias vezes até tu conseguir acertar, né? Então... E eu queria só fazer um último comentário. Tu falou um negócio muito interessante que, cara, eu gostaria de viver para ver isso acontecer. Se não eu, quem sabe minha filha. Mas da questão de introduzir assuntos assim nas escolas, em educação, sabe? Porque, pelo menos que eu me lembre, no último mês eu não usei fórmula de Bhaskara para nada, sabe? Mas, tipo, eu tenho que lidar com finanças todo dia aqui no meu negócio. Eu tenho que fazer uma apresentação semana que vem para público, sabe? Tenho que lidar com a ansiedade de se eu vou fechar um contrato semana que vem ou não, né? E a gente não aprende nada E disso. a gente não aprende absolutamente nada disso. Nada. Então, quero viver para poder ver isso, sabe? Cara, eu acho essa colocação perfeita, né? O nosso ensino, assim... Não sei se às vezes por burocracias, né? Por etapas que tem que passar até tu mudar um currículo e pelo aquilo que é visto como importante, né? Acho que o nosso... Se a gente for pensar, todo o nosso sistema de ensino, ele foi desenvolvido com base na economia da era industrial. Tu tinha que formar pessoas para trabalhar na indústria. Então, assim... Padrão, né? Cara, toca Tá muito defasado, né? Toca o sino do recreio lá pra já te acostumar na empresa na hora que tu tem que ir embora. Uniforme, igual na empresa, sabe? Numa indústria, pra tu fazer aquele trabalho básico lá. Eles não te ensinam a pensar. E, cara, tanto que assim, eu lembro que quando eu comecei a tocar guitarra, o meu combinado com os meus pais era, eu vou passar de ano, mas eu vou ficar na média. Só que assim, eu vou ler, eu vou tocar guitarra, eu vou fazer as coisas que eu gosto. E eles me apoiaram, isso eu sou grato até hoje, assim, porque não tinha essa coisa, não, tu tem que tirar 10. Não, tu tem que passar. Fantástico Eles isso. entenderam e, cara, eu acho que o que abriu muito a minha cabeça para muita coisa legal que eu conquistei depois foram muito mais essas outras habilidades. Como tu falou, Bhaskara, cara, tudo bem, de repente tu vai para uma área importante, mas por que não depois isso? Finanças, obrigatoriamente tu vai lidar. Né, cara, eu saí do colégio sem escola. saber o que era taxa Selic, que é uma coisa básica do básico do básico. Tu não sabe nada, cara. Tu não sabe. Te preparar pra vida, né? Pra vida. Isso faz muita falta. Cara, é aquela coisa, a gente vive em cima de um método de estudo totalmente ultrapassado, né? Tipo, que a gente falou, da era industrial, assim, que se for traduzir hoje, cara, daria pra inserir música, educação financeira, inglês, sabe? Que algumas já tem, mas tipo... Inteligência emocional. Inteligência emocional, sabe? Tipo, cara, muitas coisas que poderiam entrar e que daí às vezes imagina. Cara, talvez tu aproveite muito mais do que... Sim. Às vezes uma coisa que, sabe... Até fazendo um adendo, a gente conversou com o Marcon e ele falou um ponto interessante sobre isso, que tudo que tu aprende não vai jogado fora, não é lixo. Isso vai te ajudar a ir construindo uma linha de raciocínio, tu vai usar... Talvez tu não use a fórmula de Bhaskara, né, como exemplo, mas a construção da matemática vai te ajudar em alguma coisa. Como uma musculação pro cérebro, né? Tu tá trabalhando aquele músculo para ele reagir. Exato. Né? Mas falta coisas, né, cara? Sobra muita coisa desnecessária e falta muita coisa importante, né? E se aplica pra faculdade isso também, cara. Com certeza. Não é só escola, sabe? Às vezes tu conseguiria fazer todo o curso, por exemplo, em 2 anos e o curso é 5 anos. Pra quê? Porque tem toda aquela encheção de linguiça no meio pra te prender lá, pra te ficar pagando, na verdade, e né? não te desenvolve nada. Mas, cara, tu poderia ter um currículo muito mais forte, né? Muito mais coisas que tu poderia sair muito mais bem formado de lá, dentro do X tempo. Nossa, né? total. Porque às vezes... Total, enfim, cara. né? Mas às vezes é muita coisa feita... É muito...
Cara, é que nem política, é interesse, né? É interesse que algumas coisas estejam, outras não, né? Perfeito. E aí a gente cai nesse ponto que, infelizmente, a gente não tem muito acesso. Muito poder, assim, pra mudar, né? Mas que a gente falou, talvez a gente tentar influenciar de alguma forma, né? Torcer pra que a gente E fazer a nossa parte no sentido do que eu consumo, né? Sim. Filtrar isso, né? Já tem outros métodos de ensino hoje, né? Tipo, tem um método que é o do Augusto Cury, né? Que já é diferente de ensino, né? Já é mais evoluído. Então, cara, eu acho que essas coisas... Vai. Aos poucos vão mudando, né? Cara, obrigado pelo papo. Foi massa pra caramba. Muito massa. E antes de tu deixar teus contatos, aquele jabazinho, né? Já que a gente falou bastante em livros, queria te pedir uma indicação de algum livro que tu daria, assim, para as pessoas mais queridas da tua vida, sabe? Algum livro que... Putz, cara. Olha só. Podem ser alguns. Pode. Cara, minha lista da Amazon só aumenta. Tamo junto. Cara, esse que eu falei antes é um livro que 4.000 semanas. Que eu estou lendo. Foi engraçado que eu fui dar eu gosto muito de dar livro de presente, assim, né? Eu acho que é um dos melhores presentes que se pode dar um livro, porque tu pensa na pessoa e tal. E eu fui dar um livro pra minha irmã. E aí eu me deparei com esse 4.000 semanas numa lista minha, e ele tinha recém sido traduzido para português, estava na Amazon recente. Às vezes eu gosto de ler em inglês também, mas o preço dos livros tá lá em cima. E, cara, caiu como uma luva, assim, porque eu sou um cara que eu me cobro muito, né? Eu exijo muito de mim, assim, trabalho demais e tenho essa coisa da gestão de tempo, meu dia todo encaixadinho e tal. E esse livro está desconstruindo algumas coisas para mim de uma maneira fantástica. Sabe aquela leitura que tu quer ler devagar para não terminar? Então, assim, é um livro que eu tô apaixonado, mesmo estando na metade, eu já sei que eu vou reler ele algumas vezes na minha vida, assim. Então, como é um podcast muito sobre empreendedorismo, eu sei que o empreendedor tem essa carga, né, emocional, de tipo, cara, parece que a gente nunca dá conta de tudo. É um livro que tem aberto demais a minha cabeça, assim. Um outro livro que me chamou muita atenção, que eu li recentemente, eu gosto de ver as dicas do Bill Gates, não sei se vocês... Gosto também. Né? Ele indicou um livro chamado Imune, que é sobre o sistema imunológico. Nada a ver com empreendedorismo, assim, sim. Mas esse foi o livro que eu dei para minha irmã. Então, quando tu fala daria para uma pessoa querida, o livro é muito bem escrito e ele fala sobre o funcionamento do nosso sistema imunológico, assim. Então, algumas coisas sobre saúde, porque eu acho que, é como eu falei, né? Eu faço a minha faculdade através dos livros, então por que não entender um pouco sobre saúde, né? Um outro livro genial que eu li é Por que Nós Dormimos, sobre o sono. Eu já ouvi falar. O sono é uma coisa extremamente negligenciada e eu acho que eu virei um advogado do sono depois. Admito que eu não pratico tanto quanto eu deveria, né? Às vezes a gente acaba dormindo menos do que precisaria, mas é um livro fantástico sobre o sono. Tem um óbviozaço, assim, que é Pai Rico, Pai Pobre, que foi o meu primeiro livro, assim, de tipo, de acordar pra vida, pra mim, né? E aí eu falei, cara, pra onde é que eu tô indo? Que jogo que eu tô jogando, né? Existe um outro mundo aqui, né? E aí abriu muito a minha cabeça. E um último que eu vou indicar, que é de um autor que eu gosto bastante, o Austin Kleon. Ele escreveu, já tem 3 livros dele, mas acho que o que mais me impactou é Mostre o Seu Trabalho. É esse aí, é um livrinho pequeno, assim, leve, fácil e que para artistas... olha só. Ele te traz muito essa coisa de, cara, mostra o teu trabalho sem medo, mostra o que tu tá fazendo, tu não precisa ficar criando uma coisa genial para postar, sabe? Mostra aquilo que tu tá, o teu processo, assim. É um livro bem leve. E eu lembrei de mais um. O Desobedeça, do Maurício Benvenuti. Que o Maurício Benvenuti é um super empreendedor que a gente tem gaúcho aí, né? E esse livro é simplesmente genial, assim, de tu pensar no empreendedorismo de uma maneira bem fora da caixa, bem moderna, assim. Ele tem o Audaz também, que seria um empate, assim, Desobedeça com Audaz, mas acho que o Desobedeça é mais prático. Recomendo bastante esses aí. Fechou, então. Cara, eu queria pedir mais uma coisinha assim, então. Tamo aí. Cara, qual que é a tua referência master de guitarra, assim, de teu ídolo musical, assim? Tipo, cara, esse é o meu ídolo número 1 da música. Se eu tivesse que escolher um só... deve ter vários, mas enfim, né? Se tivesse que escolher um, assim, que é o... Eu sou 50-50 com 2 nomes, tá? Que é o Slash e o John Petrucci. Que são 2 antagônicos, assim, quase, né? Um cara do classic rock, da década de 80, da coisa bem rockstar, e o outro que é o John Petrucci, que daí é esse cara que é um pouco mais sério, mais business, mais virtuoso. Eu acho que eu sou uma mistura, tento pelo menos, né? Humildemente, ser uma mistura dos 2. Mas se eu tivesse que escolher um, sem dúvida, é o Slash, assim, é meu grande ídolo na guitarra. Comecei a tocar por causa dele.
Tive o prazerzaço, assim, de encontrar ele 2 vezes. Eu venci uma promoção em Porto Alegre uma vez, então tem autógrafo, foto com ele. Que massa. E quando eu fui para Los Angeles, aí o universo me mostrou que o raio pode cair 2 vezes no mesmo lugar. Eu venci uma outra promoção. E aí eu fui no cinema com o Slash, assim, era um lançamento de um filme, ele tem uma produtora. E aí eles fizeram num hotel lá em LA, assim, uma sessão, tinha então o Duff, que era o baixista do Guns, o Slash, os caras da banda dele, e acho que foram 30 vencedores da promoção numa sala de cinema. Aí eu pude fazer foto de novo com ele. Que massa. Então, assim, ele é a minha grande referência. Li a biografia dele 3 vezes já, assim. Então é o meu grande herói. É o Slash. Que massa. Massa. Legal. Legal. Eu te pergunto porque eu também tenho o meu grande herói da música, né? E Quem? É James Hetfield, né? Olha. Monstro. Eu não tenho, né, cara? Eu sou muito fã dele, né? Gênio. E até quando eles vieram pro Brasil, que teve uma fã que ganhou um filho, né, cara? Eu vi isso aí. No meio do show, né? No meio da música, né? E aí o James ligou, né? Pra ela depois. Eu vi, cara. E depois o Metallica mandou uns presentes, uns negócios pra ela, pra criança, né? E aí eu lembro que eu comentei com a Priscila na época, eu disse, cara, imagina se o James liga aqui em casa, deu um avanço no telefone, né, cara? Você tá louco? E aí, mas enfim, né? Massa. Cara, brigadão. Deixa teu jabazinho aí, os contatos, onde fica a escola, enfim. Show. Para como as pessoas te encontrar, né? Daí a gente bota na descrição também. Legal. Eu quero agradecer de coração pela oportunidade. Foi um super papo, né? Pelo espaço, sim, gente. Muito obrigado. Acho que esse tipo de iniciativa precisa acontecer, né? Eu acho que levar conteúdo, levar informação sobre empreendedorismo, quanto mais, melhor, né? Eu acho que é a maneira da gente fazer a nossa parte para a mudança de alguma maneira. Assim. Então, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho e vida longa aí ao podcast. Bom. E, cara, então, vocês podem me encontrar nas redes sociais, né? A rede que eu mais tô ativo é o Instagram. Então, eu tô lá como @sachazavista. E o Instagram da escola, que é @ArtStageMusic. A escola fica no Panasolo, né? A galera que quiser lá conhecer, marcar uma aula teste, a gente vai receber todo mundo com o maior prazer. Quem também quiser me procurar no YouTube, Sacha Z, aí talvez seja mais fácil de acessar o acervo de vídeos lá, tudo que eu já lancei, trabalho autoral. Também estou no Spotify. Então, a galera que prefere escutar os sons, tem disco lançado, tem single, e tá no forno aí um EP comemorativo de 20 anos de guitarra, né? Vai se chamar Porcelain, porque são bodas de porcelana que equivalem a 20 anos, né? Então vão ser 4 músicas que tá no forno, já tá tudo gravado, tá em fase de mixagem, agora gravação de clipe, essa coisa toda aí. Então logo vai estar nessas redes sociais, então pra galera que quiser acompanhar, vou ficar bem feliz. Deixaremos Legal. Deixaremos aí. E, cara, pra finalizar, né, tem o cafezinho que a gente tinha comentado. Mas que legal, beleza, pra te provar em cara. casa, ou enfim, né? Onde tu Olha ali. quiser passar um cafezinho aí, dá mais um. Muito obrigado, muito obrigado. Sou um fanzaço de café e com certeza vou apreciar, né? Com muito gosto. Então, tá, obrigado de coração. Aí, então. Valeu, galera. Valeu, Quem chegou gente. até o final. Chegou até o fim aí, brigadão. E obrigado a mais um. E é isso, nos vemos no próximo. É isso aí, 21.